Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. O aumento dos preços dos alimentos atinge os brasileiros que precisaram adaptar a dieta à nova realidade. Itens como a carne vermelha foram reduzidos ou até mesmo retirados da mesa dos mais pobres. O aumento dos preços dos alimentos acima da inflação já elevada se tornou um desafio cotidiano para os mais vulneráveis. Muitos precisam deixar antigos hábitos de lado. A inflação ela tem provocado algumas alterações no consumo de alimentos na minha casa, então substituindo um pouco da carne vermelha por feijão branco, ovos. Eu vejo uma diferença grande na conta de luz também. Hoje, por exemplo, eu pago carne a mais de 40% mais caro do que eu pagava em março do ano passado. Os preços ao consumidor dispararam 9,68% em 12 meses até agosto. Mas os alimentos subiram ainda mais, quase 14% nesse período, segundo dados oficiais. Uma parte desses aumentos de preço é explicada por uma questão externa, que é a questão do mercado de commodities, do mercado de câmbio, que afeta os insumos, os custos de produção, e esse custo de produção acaba sendo repassado para esses principais alimentos da cesta de consumo dos brasileiros. A carne vermelha mais que triplicou, com um aumento de 30,7% em 12 meses. Isso explica porque ela tem sido um dos principais produtos subtraídos das listas de compras. Embora o Brasil tenha mais gado do que qualquer outro país e seja o principal exportador mundial. Segundo pesquisa recente do Instituto Datafolha, 85% dos brasileiros diminuíram o consumo de algum alimento este ano e 67% diminuíram o de carne vermelha. Além disso, 46% reduziram a ingestão de laticínios e cerca de 35% a de feijão e arroz, base da alimentação do brasileiro. Segundo estimativas da FGV, em abril, 27 milhões e 700 mil brasileiros estão abaixo da linha da pobreza. Em 2019, a cifra era de 23 milhões e 100 mil. O Brasil teve um saldo positivo de 370 mil novas vagas de empregos formais em agosto. Os dados são do Ministério do Trabalho. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho, o Brasil gerou um total de 372.265 novas vagas de emprego com carteira assinada no mês de agosto. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, os números representam um saldo positivo no nível de empregos gerados nos 5 principais setores de atividade econômica. Na primeira posição está o setor de serviços, que gerou mais de 180 mil postos de trabalho. Logo depois vem o comércio, que registrou mais de 77 mil postos, seguidos pelo setor da indústria, com mais de 72 mil vagas, e a construção, com mais de 32 mil. A agropecuária gerou mais de 9 mil novos postos de trabalho. O salário médio de admissão em agosto de 2021 teve queda de 1,42% na comparação com julho deste ano. As medidas para tornar o Pix mais seguro entrarão em vigor no dia 16 de novembro. O Pix, que permite transferências bancárias em tempo real 24 horas por dia, tem sido alvo de golpes em diversos lugares. A tecnologia passou a ser utilizada para a prática de fraudes, sequestros e roubos constantes. Em agosto, o Banco Central informou que lançaria um conjunto de medidas que iriam reduzir a vulnerabilidade do sistema. Entre as novas medidas estão o bloqueio cautelar, que vai permitir que o banco possa efetuar o bloqueio dos recursos por até 72 horas em casos de suspeita de fraude. A notificação de infração, que deixa de ser facultativa e passa a ser obrigatória, o que visa permitir que os bancos registrem uma marcação na chave Pix, caso exista a suspeita de fraude. A ampliação do uso de informações para fins de prevenção à fraude, que permite a consulta de informações vinculadas às chaves Pix, além de mecanismos adicionais para a proteção de dados.
Os bancos terão que definir procedimentos de identificação e de tratamento em caso de excessivas consultas de chaves Pix. Recentemente, o Banco Central informou que as instituições financeiras têm até o dia 4 de outubro para estabelecer o limite de R$1.000 para transferências e pagamentos realizados por pessoas físicas entre as 8 horas da noite e as 6 horas da manhã. O limite pode ser alterado caso o cliente peça, mas a instituição terá 24 horas como prazo mínimo para alteração. Os Estados Unidos ficarão sem fundos em outubro se não elevarem o teto da dívida. A advertência foi feita pela chefe do Tesouro americano. No Senado, a oposição republicana se recusa a aumentar ou suspender o teto da dívida. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos esgotará todas as medidas para manter o funcionamento do governo até 18 de outubro. Depois dessa data, vai ficar sem fundos suficientes, a menos que o Congresso eleve o teto da dívida. A advertência foi feita pela secretária do Tesouro, Janet Yellen. É incerto se poderemos continuar cumprindo os compromissos da nação depois dessa data, afirmou Yellen em uma carta aos congressistas. No Senado, a oposição republicana se recusa a aumentar ou suspender o teto da dívida, apesar de ter pressionado por esse tipo de medida quando o país era presidido por Donald Trump. Na última segunda-feira, os republicanos bloquearam uma tentativa dos democratas de aprovar uma suspensão do limite de endividamento por 14 meses até 2022. Sem recursos, o governo federal pode ficar impossibilitado de pagar os funcionários e aposentados, assim como de honrar suas dívidas. Yellen afirmou que esperar até o último minuto poderia provocar sérios danos às empresas e à confiança dos consumidores, elevaria o custo dos empréstimos para os contribuintes e impactaria negativamente a classificação de crédito dos Estados Unidos nos próximos anos. Uma fita de 1970 com gravações inéditas de John Lennon, incluindo uma música que nunca foi lançada, será leiloada na Dinamarca. O material possui 33 minutos de gravações. Dentre elas, uma música chamada Radio Peace, que nunca foi lançada. O conteúdo foi gravado quando o ex-Beatle passava o inverno com sua esposa Yoko Ono na Jutlândia, oeste da Dinamarca. It tells about their stay in Denmark, it tells about peace, and there's also... A fita fala sobre a estadia deles na Dinamarca e sobre paz. Eles também tocam Give Peace a Chance, mas com uma letra diferente da normal. Ele incorpora algumas coisas locais dinamarquesas, o que é muito divertido para nós, mas também Radio Peace, que nunca foi lançada antes. But also Radio Peace, which has never been out before. Segundo a diretora da casa de leilões, o conteúdo presente na gravação é único e tocante. O vendedor da fita, Carsten Johan, foi uma das testemunhas do momento. De acordo com ele, John Lennon gravou o material diante de alguns estudantes dinamarqueses e expressou uma certa frustração com sua imagem em relação aos Beatles à época. E você vai ver ainda nesta edição, Fiocruz conclui produção dos primeiros lotes do ingrediente farmacêutico ativo nacional para a produção da vacina anti-Covid. E ainda, um novo estudo afirma que os humanos podem viver pelo menos 130 anos ou até muito mais. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já! A Fiocruz concluiu nesta semana a produção dos primeiros lotes do ingrediente farmacêutico ativo nacional para a produção da vacina contra a Covid-19. A previsão é de que a entrega dos imunizantes produzidos no Brasil comece no último trimestre de 2021. Antes de serem encaminhados para o processamento final, os lotes vão passar por testes de controle de qualidade. Os lotes produzidos no mês de setembro também estão em análise. Segundo a Fiocruz, os dois montantes servem para provar que o processo funcionou conforme o esperado e para detectar se existe a necessidade de adequação dos documentos e processos. Os imunizantes produzidos pela Fiocruz também vão ser comparados aos da AstraZeneca para confirmar que os resultados obtidos pela Biomanguinhos são similares. Depois disso, os produtos deverão passar pela análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Enquanto o Talibã linha dura volta a impor restrições, empresárias e trabalhadoras afegãs nadam contra a corrente do governo e desafiam as regras impostas pelo grupo. Uma empresária que trabalha com a especiaria mais cara do mundo garante que não ficará em silêncio diante dos talibãs. A afegã emprega centenas de mulheres em seus campos de açafrão em Pashtun Zargon, na província de Herat, que faz fronteira com o Irã. Não importa o que aconteça, não ficaremos sentadas em casa porque nós trabalhamos duro. Além disso, essas mulheres não são as mesmas que o Talibã enfrentou no passado e deixaram de trabalhar. Posso me citar como exemplo. Mais de 1000 mulheres estão empregadas na minha companhia. Trabalhei muito e fiz marketing por elas. No setor do açafrão, levantamos nossas vozes para que alcancem todos os lugares. No início, eu estava sozinha. Não queremos nos sentar e permanecer caladas. Mesmo que nos ignorem, não ficaremos em silêncio. O governo afegão anterior, apoiado pelo Ocidente, encorajou os agricultores a cultivar açafrão em uma tentativa de afastá-los da indústria de papoula. A empresa de Hatay, Pashtun Zargon Saffron Woman, produz, processa, condiciona e exporta o tempero colhido por mais de 1000 mulheres. A cada ano, vende entre 200 e 500 quilos da especiaria mais cara do mundo. 1 quilo de açafrão pode custar mais de $5.000. Mas o dinheiro do ouro vermelho, tão importante para essas mulheres, está em perigo. Um mês após seu retorno ao poder, o Talibã ainda não deixou claro como será o futuro das mulheres trabalhadoras no Afeganistão. Pessoas aproveitando um parque de diversões é algo comum em vários lugares no mundo. Mas em Cabul, no Afeganistão, a cena ganha toques especiais. São homens do Talibã armados com fuzis que brincam em uma roda gigante e em outras atrações. Olha só. Felicidade estampada no rosto. 6 semanas após retornar ao poder, alguns talibãs aproveitaram para curtir um parque de diversões em Cabul. Sem soltar os fuzis Kalashnikovs ou M4, os soldados aproveitaram atrações como navio pirata, passeios de barco e a roda gigante. Desde que assumiram o poder, milhares de talibãs de todo o país, geralmente vindos da área rural, chegaram a Cabul. Dentro deste pequeno grupo de lutadores, entre 18 e 52 anos, a maioria nunca esteve em um parque de diversões. A população teme que o movimento islâmico retorne com um regime fundamentalista imposto nos anos 1990, quando a maioria das opções de entretenimento, como música, fotografia e televisão, foram proibidos. O Talibã tenta tranquilizar afegãos e a comunidade internacional e afirma que vai ser menos rígido do que no passado. Mas as promessas provocam ceticismo entre os analistas. Pelo menos entre os combatentes até o momento, a diversão não foi deixada de lado. A rede social TikTok atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos nesta semana, com pelo menos uma visita por mês. A plataforma de vídeos agregou mais de 300 milhões de usuários desde julho de 2020, última data com dados comunicados pela empresa. Popular antes da pandemia do coronavírus, principalmente graças às coreografias virais, o TikTok se beneficiou do forte crescimento do confinamento durante a pandemia, com fechamento de escolas e teletrabalho. A empresa busca avançar na publicidade e lançou no final de agosto uma nova função, que permite a seus usuários comprar diretamente os produtos propostos pelos criadores de conteúdo. E você já pensou em viver mais de 100 anos? Pois é, um novo estudo publicado nesta semana diz que os humanos provavelmente podem viver pelo menos 130 anos ou até muito mais. Uma nova pesquisa publicada no jornal Open Science da Royal Society entra na discussão com uma análise de novos dados de supercentenários, pessoas com 110 anos ou mais, e semi-supercentenários, 105 anos ou mais. Embora o risco de morte geralmente aumente com a idade, a análise dos pesquisadores mostra que o risco eventualmente estagna e permanece com uma chance de 50-50 de viver ou morrer. De acordo com cientistas do estudo, a partir dos 110, a pessoa pode pensar em viver mais um ano como jogar uma moeda. Caso saia cara, a pessoa vai viver o próximo aniversário. Do contrário, morre em algum momento do ano seguinte. Com base nos dados disponíveis, parece possível que os humanos possam chegar aos 130 anos. O estudo diz que, na verdade, se esses resultados forem extrapolados, isso implica que não haveria limite para a expectativa de vida, pois sempre poderia sair cara no lançamento da moeda.
O estudo foi baseado em um banco de dados publicado recentemente pelo International Longevity Database, que cobre mais de 1.100 supercentenários de 13 países, e outro da Itália, com informações sobre todas as pessoas no país com 105 anos ou mais, entre 2009 e 2015. Mas, embora em teoria possamos viver além de 130 anos, isso não significa que algum ser humano irá alcançar a idade em breve. Para começar, a análise se baseia em pessoas que já realizaram a façanha de ultrapassar os 100 anos. Segundo o estudo, mesmo com 110 anos, as chances de chegar a 130 são 1 em 1 milhão. Um feito não impossível, mas muito improvável. Oficialmente, a pessoa que viveu mais foi a francesa Jeanne Calment, que morreu em 1997 com a idade confirmada de 122 anos. Atualmente, o idoso mais velho do mundo é a japonesa Kane Tanaka, com 118 anos. A região das Moreninhas, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, voltou a ter um espaço para promover a arte, a cultura e a culinária regional uma vez por mês. Vamos ver. Para os artesãos, mais uma oportunidade de expor os trabalhos e, claro, faturar. Grande oportunidade, né? Assim a gente sabe que garante um público maior e beneficia tanto quem compra quanto quem vende. Na gastronomia, formas e sabores diferenciados. Eu fiz a forma de capivara por causa de um desafio que eu aceitei e aí passei a fazer, né? E o primeiro nem saiu com cara de capivara, saiu com outras caras. Mas agora eu consegui e tem os recheios. Carne de jaca, umbigo de banana, né? Que é o diferencial. Para quem é vegano e para quem gosta de comer coisas diferentes, sabores diferentes, né? Conforme a presidente da Confraria da Arte e do Artesanato das Moreninhas, que organiza a feira cultural e gastronômica, o objetivo é justamente fomentar as vendas de quem vive disso, proporcionando ainda lazer aos moradores da região. É para privilegiar realmente o povo local, né? Não só os expositores, mas oferecer isso para a comunidade local como um atrativo, como um divertimento, né? Uma distração aqui para eles. Então, nesse universo aqui das Moreninhas, né? Que é o bairro mais populoso da cidade, isso aqui é uma cidade, então tem de tudo aqui. Então, a ideia é isso, é trazer artistas circenses, é trazer dança, né? E sempre com foco dessa comunidade local. A feira, que a partir de outubro vai ser sempre no terceiro sábado do mês, foi montada no terminal de transporte coletivo do bairro. Uma das pistas foi interditada para receber as tendas. E no próximo ano o evento ainda deve passar por uma nova etapa, que será a readequação deste espaço, que será transformado no corredor cultural e gastronômico das Moreninhas. Aqui vai ser o primeiro corredor cultural e gastronômico da cidade. Já existem outros projetos aprovados em outros locais, terminais, mas a Moreninhas vai acontecer, nós vamos ser privilegiados, nós vamos ser o primeiro aqui, né? Isso é projeto já aprovado e dentro de alguns meses vai passar por uma reforma, onde aqui vai ter vários boxes, né, lojinhas de gastronomia e de artesanato, para fazer uma coisa bem charmosa, bem bonita mesmo, onde os artesãos vão ter um local fixo, né? E os artesãos, as pessoas que estão associadas vão ter já essa prioridade, vamos dizer assim, né? Que nós já estamos fazendo esse trabalho há algum tempo. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo sábado para você. Tchau!